Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Bom, Jesus estava num determinado lugar, à noite, e um certo líder religioso dos fariseus foi procurar Jesus à noite. Esse líder chamava Nicodemos. Então ele faz uma declaração para Jesus. A declaração que Nicodemos faz a Jesus, ela é muito importante. Essa declaração diz respeito a quem Jesus era. E Nicodemos, no entanto, fazia parte do grupo dos fariseus. E os fariseus eram inimigos de Jesus. E aí Nicodemos chega diante de Jesus e diz para ele: Mestre, Rabi, sabemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos então declara para Jesus de que não só ele, mas todos os demais fariseus do seu grupo sabia que Jesus vinha de Deus. Os sinais que Jesus fazia, os milagres que Jesus fazia, era a prova viva de que Jesus era alguém especial vindo da parte de Deus. No entanto, não admitiam Jesus nas suas vidas. Nicodemos, embora reconhecesse quem era Jesus, soubesse quem era Jesus, diz o texto bíblico que ele foi ter com Jesus à noite. E ele foi ter com Jesus à noite, na calada na noite, no escondido, porque Nicodemos sabia que se ele fizesse esta declaração a Jesus de dia, na presença dos seus amigos, ele perderia o seu cargo, perderia a posição que ele ocupava e perderia tudo que ele tinha. Então, Nicodemos prefere ir encontrar com Jesus à noite, quando ninguém mais poderia perceber e ver que ele, de fato, havia reconhecido que Jesus era alguém especial. O medo de perder alguma coisa aqui na terra, de ter que abrir mão de alguma coisa aqui na terra, fez com que Nicodemos não fizesse esta declaração a Jesus durante o dia. Ou seja, fez com que Nicodemos não confessasse Jesus diante dos homens. Assim como Nicodemos, existem muitas pessoas nos nossos dias também assim. Sabe quem é Jesus? Admite de fato e sabe que Jesus é o único caminho e que ele é o único caminho a seguir. No entanto, tem medo de admitir Jesus na sua vida, tem medo de tomar uma postura, uma posição de servir Jesus publicamente, porque ele sabe que no momento em que tomar essa decisão, vai perder amigos, vai perder mesmo até talvez parentes da família, vai perder a posição que ocupa na sociedade, enfim. Reconhecer Jesus e confessar Jesus publicamente diante dos homens pode trazer para nós perdas aqui na terra. E Nicodemos então sabia disso, por isso ele procura Jesus durante a noite. Ele não quer que as pessoas saibam que ele de fato reconhecia quem era Jesus, principalmente os seus amigos. Jesus vai dizer para ele: é necessário nascer de novo. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então aqui eu queria compartilhar com você algumas coisas. Primeiro, ser religioso e ser líder religioso não nos faz, e não necessariamente significa que nós nascemos de novo. Nicodemos era um líder religioso, ele era mestre em Israel, ele ensinava as pessoas. No entanto, Jesus está dizendo para aquele líder religioso que era necessário ele nascer de novo. Escute uma coisa que eu vou dizer. Você pode entender tudo da sua religião. Você pode entender tudo da doutrina que ensinaram na sua religião, que os homens ensinaram, mas isso não é a prova de que você nasceu de novo. Ser religioso não significa ter nascido de novo. Jesus então vai convidar aquele homem: você precisa nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E o que Jesus quis dizer com essa palavra, ver o reino de Deus? Sabe, existem muitas pessoas que estão na igreja há muito tempo, há muitos anos. Alguns são até líderes, mas eles não têm prazer nas coisas do Senhor. Eles têm dificuldade de renunciar às coisas deste mundo por causa do reino dos céus. Por exemplo,
Quantas pessoas não estão na igreja há muito tempo, foram batizadas, estão na igreja, mas eles, quando vai fazer um estudo bíblico, não têm prazer de estar naquele estudo bíblico. Se demorar um pouco, as pessoas já ficam enfadadas, olhando para o relógio o tempo todo, reclamam que está demorando demais. No entanto, quando vão para uma festa mundana, que não tem nada de Deus para oferecer, passam horas e horas e horas, viram a noite e não tem com o que se reclamar. Passam horas e horas diante de uma série, assistindo um filme que não tem nada a ver com Deus. No entanto, tem uma dificuldade muito grande de passar alguns 40 minutos ou uma hora e pouca, estudando a palavra de Deus. E sabe por que essas pessoas são assim? Essas pessoas são assim porque elas não conseguiram ainda enxergar o reino de Deus. Porque Jesus, certa vez, ele disse uma parábola. E ele disse que o reino dos céus é comparado a um homem que vai num tesouro, que vai num campo. E ele descobre neste campo um tesouro escondido. E esse homem, quando descobre esse tesouro, ele vai embora para casa e vende tudo que tem para comprar aquele campo, porque aquele tesouro valia mais do que tudo que ele tinha. Alguém pode ser religioso. Ele pode ir à igreja, ele pode fazer o que ele quiser, entender tudo de religião, sabe? Mas ele só vai conseguir de fato enxergar o reino dos céus e ver o reino dos céus e o valor que ele tem se ele nascer de novo. Se ele tiver um relacionamento pessoal com Deus, uma intimidade espiritual com Deus. Portanto, por isso eles não conseguem renunciar às coisas deste mundo, uma roupa indecente, seja lá o que for, as redes sociais. Eles passam tempo nas redes sociais, mas não têm tempo de ler as Escrituras. Não separa tempo do seu dia para orar, para falar com Deus. Porque isso para eles não é importante. Isso para as pessoas não é importante. Mas não é importante porque ainda não conseguiu ver o reino de Deus. Porque no dia em que ver o reino de Deus e conseguir enxergar o valor que ele tem, essa pessoa vai perceber que tudo que ele tem aqui nessa terra não vale nada, é insignificante, é inútil. E ele vai estar disposto então a abrir mão de tudo que ele recebeu aqui nessa terra, de tudo que ele tem aqui nessa terra, por amor a Cristo e por causa do reino de Deus. Então Nicodemos está dizendo, Jesus está dizendo para Nicodemos, de que era necessário Nicodemos nascer de novo. O que Jesus está dizendo para Nicodemos era, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Ah, Nicodemos, se você tivesse nascido de novo, se você não fosse apenas um religioso, se você tivesse nascido de novo, você não teria me procurado durante a noite. Ah, você teria me procurado durante o dia. Você não teria medo de confessar-me diante dos homens, diante dos seus amigos. Você me confessaria de dia diante dos seus amigos. Você não estaria aqui nesse horário me procurando e fazendo essa declaração para mim. Se você tivesse nascido de novo, Nicodemos, você fazia essa declaração perto dos seus amigos, porque você enxergaria o reino dos céus e o valor do reino dos céus. Mas Nicodemos não entendeu o que Jesus estava querendo dizer. Portanto, Nicodemos vai dizer para Jesus, Senhor, como pode um homem velho como eu nascer de novo, voltar ao ventre da minha mãe e nascer uma segunda vez? Jesus vai dizer para Nicodemos, Nicodemos, não admire da minha declaração. É necessário nascer de novo, porque aquele que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Por isso não te admire de eu dizer-vos, é necessário vos é nascer de novo. E o que Jesus quis dizer com essa palavra que tinha que nascer de novo? A palavra nascer de novo significa nascer do alto, nascer de cima, nascer do primeiro, nascer de Cristo, nascer de Deus. Muitas pessoas dizem que todos nós somos filhos de Deus. Toda a raça humana é filho de Deus. Deixa eu dizer para você uma coisa. Em João capítulo 1, do verso 11 adiante, diz, porque ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas agora todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ora, se ao crer em Cristo, que eu recebo o poder de Deus, de me tornar filho de Deus, isso significa que todos nós, e que antes eu não era filho de Deus. Eu só passo a ser filho de Deus no momento em que eu confesso Jesus e que eu creio em Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Todos nós somos criaturas de Deus, mas filho de Deus é aquele que crê em Jesus e que nasce de novo. Jesus está dizendo para Nicodemos que era necessário ele nascer de novo. Nicodemos, você só nasceu da sua mãe, você é filho da sua mãe, você não é meu filho.
Você não é filho do meu pai. Você é religioso, você entende tudo de religião. Mas eu quero dizer para você que se você não nascer de Deus, se você não nascer de cima, você não pode entrar no reino dos céus. Ora, se eu não posso ver o reino dos céus, como eu vou poder entrar no reino dos céus? Não é mesmo? Então Jesus, ele está convidando aquele líder religioso a nascer de novo, a ter um relacionamento pessoal com Jesus, para que ele pudesse perceber o valor que há no reino dos céus. Deixa eu te falar para você uma coisa. Por que é necessário nascer de novo? Escute uma coisa que eu vou dizer para você. Quando nós nascemos de nossa mãe, nós somos apenas filhos de nossa mãe. Quando nós nascemos aqui neste mundo, a primeira coisa que eles fazem com a gente, quando saem com a gente do hospital, é ir no cartório e fazer um registro, e registrar a gente aqui nessa terra, no cartório aqui da terra. Então, a partir daquele momento, nossos pais vão ensinar para nós as coisas deste mundo. Vão nos ensinar a trabalhar, vão nos ensinar a estudar, vão ensinar para nós valores deste mundo e dessa terra. Sabe o que acontece com a gente quando a gente nasce de novo, do alto, de cima? A Bíblia diz que quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor, nós somos registrados no cartório do céu. O nosso nome é escrito no livro da vida. E a partir daquele momento, agora, o nosso Pai Celestial começa a nos ensinar valores, mas não valores terrenos, valores do céu. Nós começamos então a aprender com o nosso Pai Celestial os valores da vida eterna, os valores da nossa pátria celestial, porque agora nós somos do alto, nós não somos mais terrenos. Sabe por que as pessoas não conseguem perceber e entender e criticam o cristão quando ele nasce de novo e ele começa a abrir mão das coisas terrenas, ele começa a abrir mão dessas coisas aqui da terra, por amor a Deus, por amor a Cristo? Ele começa a perder valores aqui na terra, ele começa a perder as coisas que ele tinha, ele abre mão de tudo isso por causa de Cristo. Essas pessoas são chamadas por aqueles que ainda estão na carne de preguiçosos, que eles são loucos porque estão abandonando as coisas aqui da terra, enfim. As pessoas que nascem da carne é carne, portanto elas lutam pelas coisas dessa terra. Elas amam e abraçam as coisas dessa terra a qualquer custo. Mas aquele que é nascido de Deus, ele nasce do alto. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer em uma de suas cartas: se você ressuscitou com Cristo, pensai nas coisas do alto, buscai as coisas do alto e não as coisas aqui da terra. Pensai nas coisas celestiais e não nas coisas terrenas. Sabe, quando nós começamos e quando nós nascemos de novo, há uma transformação e uma mudança nas nossas vidas. Sabe, agora nós não vamos mais nos preocupar em conseguir coisas aqui nessa terra, mas nós vamos nos preocupar em, primeira coisa, investir na nossa pátria celestial. Por isso Jesus ele vai dizer: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Por que Jesus diz isso e como é possível buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Só é possível ver o reino de Deus quando eu nasço de novo. E só é possível colocar o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida se eu nascer de novo. Essa é a razão pela qual muitas pessoas estão na igreja, estão na religião, entendem tudo de religião, mas não conseguem perceber o valor do reino de Deus. Não conseguem colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Rede social, status, essas coisas que não valem nada, uma roupa indecente, é capaz de fazer uma pessoa desagradar o seu Deus, e as pessoas não têm coragem de renunciar a essas coisas que são tão fracas e tão baratas. Deixa eu dizer para você uma coisa. Se você só nasceu da carne, deixa eu dizer para você uma coisa: carne e sangue não é do reino dos céus. A carne, por causa do pecado, ela está condenada à morte. Toda carne um dia vai morrer. Não ficará nenhuma. Então deixa eu dizer para você uma coisa. A nossa família terrena um dia vai deixar de existir. Todas as famílias terrenas um dia não existirá mais. E Deus, Ele está utilizando essas famílias terrenas. Ele está, através dessas famílias terrenas, construindo e fazendo e gerando uma família espiritual. De todas as famílias da terra, Deus está e Deus quer gerar filhos espirituais nessas famílias, para fazer dessas famílias uma única família celestial, onde Ele é o Pai e todos nós seremos irmãos. Todas as famílias vão acabar um dia.
A minha mãe não será mais a minha mãe. O meu pai, na verdade, que me gerou, já não é mais o meu pai. Há 20 anos já deixou de existir aqui na terra, a sua carne. Portanto, um dia a minha carne também vai acabar. E tudo que é relacionado a esta carne vai deixar de existir. A nossa família terrena, ela vai deixar de existir. Por isso, Jesus está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, nasça de novo. Você precisa nascer de cima, Nicodemos. Escute uma coisa que eu vou dizer para você. Tem muitos pais que querem deixar os seus filhos ricos aqui na terra quando ele morrer. Deixa eu dizer para você uma coisa, isso é inútil, é correr atrás do vento. Tudo que você investe no seu filho, na sua família, relacionado a essa carne aqui, é ilusão, é passageiro. Como diz Salomão, é correr atrás do vento. Se você ama de fato o seu filho, se você ama de fato a sua família, aqui terreno, escute, ensine para ela os caminhos de Deus. Se você ama seu filho, não se preocupe em deixar casa, carro, terreno para o seu filho aqui na terra, mas gaste tempo com ele nas Escrituras. Ensine para ele os valores de Deus, para que ele venha conhecer Jesus e venha nascer de novo. E o relacionamento de vocês não venha terminar quando a carne for destruída, mas que possa seguir para a eternidade. E que embora na eternidade vocês não vão ter sentimento de pai e filho, mas lá na eternidade vocês estão juntos. Então, se você ama a sua família, busque e invista na sua família o maior bem que alguém pode investir na família, que é os valores do reino dos céus. Ensine Jesus para os seus filhos. Ensine a palavra de Deus para os seus filhos, para que os seus filhos venham nascer de novo, para que eles venham conhecer Jesus, para que a sua casa venha estar um dia também na presença de Deus, para que possa entrar no reino dos céus e no reino de Deus. Jesus, ele convidou Nicodemos a nascer de novo, porque Nicodemos era mestre em Israel, sabia de muita coisa, no entanto, não nasceu de novo, nunca experimentou o nascimento e um relacionamento pessoal e verdadeiro com Cristo. Assim, nos nossos dias, existem muitas pessoas assim.